Vamos gravar agora a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 12, Jesus fala assim: E Jesus entrou-se no templo e expulsou dali todos aqueles que se entregavam ao comércio, derrubou as mesas dos cambistas e os barcos dos negociantes de pombas. Nosso Senhor Jesus Cristo não ficou muito bom com esse povo lá, não. Estava fazendo da casa do pai dele uma casa de comércio, casa de ladrão, casa de... Então ele falou, né? E no capítulo 13, no capítulo 21, no versículo 13, ele diz assim: E disse-lhe: Está escrito, minha casa é uma casa de oração, mas vós fazeste dela um covil de ladrões. E no versículo 14, ele diz assim: E os cegos e os conchos vieram a ele no templo e ele os curou. Olha, contudo ele embraveceu, ainda foi curando os que precisavam. E no versículo 15 diz assim: Com grande indignação dos príncipes, dos sacerdotes, dos escribas que assistiam os seus milagres e ouviram os meninos gritando com o tempo: Hosana, Hosana, os filhos de Davi, e disseram-lhe, e eles ouviram a dizer, eles perfeitamente respondeu-lhe Jesus: Nunca leste as palavras da boca dos meninos e das crianças, de peito tiraste o vosso louvor? E no versículo 17, Jesus diz assim: E depois o deixou e saiu da cidade para hospedar-se em Betânia. E no versículo 19 diz assim: Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não achou nela folhas, e disse-lhe: Jamais nascerá fruto de ti. Falou para a figueira, né? E nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 20, ele diz assim: E imediatamente a figueira secou à vista. Disse aos discípulos, ficaram estupefatos, disseram: como ficou seca como ficou seca um instante a figueira. E no versículo 21 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Em verdade declaro que se tiveste fé e não estardes, não só vereis que foi feito esta figueira, mas ainda se desiste esta montanha, levanta-te, dai e tira a do mar, e isso a fará. E nosso Senhor Jesus Cristo diz, no capítulo 22, diz assim, no capítulo 21, no versículo 22, diz assim: Todo o que perdide com fé na oração, vós alcançará. Dirigindo-se Jesus ao templo, e enquanto ensinava nos príncipes do sacerdote, os anciões do povo aproximaram-se dele e perguntaram-lhe: Com que direito fazes estas coisas? Quem é que te deu essa autoridade? E Jesus vai responder, né? No versículo 24 diz assim:
Respondeu-lhe Jesus: eu vos preparei também uma questão de responder, ou vos direi com que direito faço isto? E no capítulo 21, do versículo 25, Jesus diz assim: onde procedei o batismo de João, do céu ou dos homens? Ora, eles reuniram entre si e responderam: do céu ele nos dará, porque não creste nele. E no versículo 26 diz assim: e se dissermos dos homens, e termina a multidão, porque todo mundo considera João como profeta. E no versículo 27 diz assim: respondeu-lhe Jesus: não sabeis? Pois eu tampouco vos digo. Restorguei Jesus, conceder, faço estas coisas, que vos parece. E no versículo 28 diz assim: parece que um homem tinha 2 filhos, dirigiu-se ao primeiro e disse-lhe: meu filho vai trabalhar hoje na vinha. E no versículo 29 diz assim: respondeu-lhe: não quero, mas em seguida tocou, de repente foi. E no versículo 30 diz assim: dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa, e o filho respondeu: sim, pai, mas não foi. Quando os 2 fez a vontade do pai, o primeiro respondeu-lhe, e Jesus lhe disse: em verdade vos digo, os publicanos e os merecledistas vos preparaste ao reino de Deus. E no capítulo 21, do versículo 32 diz: João veio a vós no caminho de justiça, e não creste nele. E o publicano foram os publicanos, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isto, nem foste tocado do arrependimento para crer nele. Jesus está falando, né? Que as prostitutas, aquele povo, creu no João, né? Explicando a palavra de Deus, que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que João falava, né? Eles não acreditavam. E no capítulo 21, do versículo 33, diz assim: ouvido outras parábolas, havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-se e, como uma sábia, enviou um lugar, edificou uma torre e tentou-se arrendar e levar-o debaixo dos seus pais. E no versículo 34 diz assim: vindo o tempo de colheita, enviou seus servos e levantar para acolher e produzir a sua vinha. E nosso Senhor Jesus Cristo está explicando no tempo da vinha, no tempo que o dono da vinha plantou, né? Nosso Senhor Jesus Cristo diz: todas essas parábolas que é feito, Jesus compara com o reino de Deus, né? Todos aqueles que creem, que acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo, terá ao seu corpo com nosso Senhor Jesus Cristo, e terá sua salvação. Jesus ama vocês, ama todos nós. Amém?